Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. Como chegou o homem a adquirir tanto conhecimento? Isso é bastante simples. Você sabe de uma coisa e passa para os seus filhos. Esses acrescentam mais alguma coisa e passam a seus filhos, e assim por diante através das idades. Acumulamos conhecimentos aos poucos. Nossos avós nada sabiam de aviões a jato e das maravilhas eletrônicas de nossos dias. Mas a curiosidade, a necessidade, a guerra, o medo, a avidez criaram gradualmente todo esse saber. Algo peculiar em relação ao conhecimento. Você pode saber muita coisa, armazenar grande abundância de conhecimentos, mas a mente que está enevoada pelo conhecimento, repleta de informações, é incapaz de descobrimento. Poderá fazer uso de uma descoberta com seu saber e sua técnica, mas o descobrimento em si é algo de original, que explode de súbito na mente, independentemente do conhecimento. E essa explosão do descobrimento é que é essencial. A maioria das pessoas, principalmente nesse país, está de tal maneira sufocada pelo conhecimento, pela tradição, pela opinião, pelo medo ao que digam os pais ou outros, que nenhuma confiança lhes resta. São como mortos. E é isso que faz à mente o peso do conhecimento. O conhecimento é útil, mas se uma outra coisa lhe falta, ele é destrutivo, como o que estão mostrando os acontecimentos mundiais. Veja o que se está passando no mundo. Há invenções maravilhosas. O radar que denuncia a aproximação de um avião, ainda a muitas milhas de distância. Submarinos que podem circundar o mundo submersos, sem subir à tona uma só vez. O milagre de se poder falar de Bombaim para Banarás ou Nova York e muitas outras coisas. Tudo isso é produto do conhecimento. Mas está faltando uma outra coisa. E por essa razão se está fazendo mau uso do conhecimento. A guerra, destruição, angústia e milhões de entes humanos padecem de fome. Só tomam uma refeição por dia ou nem isso. E nada sabe a esse respeito. Só conhece seus livros e seus pequeninos problemas e prazeres em seu particular cantinho de Banarás, Delhi ou Bombaim. Podemos possuir grande cópia de conhecimentos, mas se lhe falta aquela outra coisa que faz o homem viver e lhe dá alegria, bem-aventurança, êxtase, estamos caminhando para a autodestruição. Materialmente é a mesma coisa que se observa. O homem evolveu materialmente mediante um processo gradual. E de onde tira tão grandes energias? Os grandes inventores, exploradores e descobridores, em todos os terrenos, devem ter sido dotados de extraordinária energia. Mas a maioria de nós tem muito pouca energia, não é? Enquanto jovens, jogamos nossos jogos, nos divertimos, dançamos e cantamos. Mas ao crescermos, essa energia se destrói. Você já percebeu isso? Nos tornamos donas de casas fatigadas, ou vamos passar horas intermináveis num escritório, dia após dia. Entra mês, sai mês, apenas para termos o que comer. Assim, naturalmente, nos resta pouca ou nenhuma energia. Se tivéssemos energia, poderíamos destruir essa sociedade corrompida,
poderíamos causar as mais sérias perturbações. Portanto, a sociedade cuida de que não tenhamos energia. Somos sufocados gradualmente com a educação, a tradição, a chamada religião e cultura. Veja, a função da verdadeira educação é despertar nossa energia e fazê-la explodir, torná-la constante, poderosa, apaixonada e espontaneamente controlada e aplicada ao descobrimento da realidade. Torna-se então imensa, infinita essa energia, e não é causadora de mais sofrimentos, porém é, em sua própria essência, a criadora de uma nova sociedade. Escute o que eu estou dizendo. Não o rejeite, porquanto é realmente importante. Não cuide apenas de concordar ou de discordar, mas descubra por você mesmo se há verdade no que eu estou dizendo. Não seja indiferente. Sede, ou quente, ou frio, se perceber a verdade relativa a tudo isso e se encher de ardor por essa verdade, então esse calor, essa energia, crescerá e fará nascer uma sociedade nova. Ela não se dissipará em mera revolta no interior da presente sociedade, coisa semelhante a decorar os muros de uma prisão. Nosso problema, portanto, e principalmente na educação, é como conservar a energia que porventura possuímos e lhe dar mais vitalidade, maior força explosiva. Isso exigirá muita compreensão, porquanto os próprios mestres, em geral, têm muito pouca energia. Estão sufocados pelos seus conhecimentos e quase afogados em seus problemas pessoais. Portanto, não podem despertar nos estudantes aquela energia criadora. Eis porque a compreensão dessas coisas interessa tanto ao professor como ao estudante. Por que meus pais se encolerizam quando eu digo que desejo seguir outra religião? Resposta: em primeiro lugar, eles estão apegados à sua própria religião, que consideram ser a melhor, se não a única religião do mundo. Por isso desejam muito naturalmente que também a siga. Além disso, te querem preso à maneira de pensar deles, de seu grupo, de sua raça, de sua classe. Estas são algumas das razões. E também, bem de meu ver, se seguir outra religião, você se tornaria uma fonte de aborrecimentos e de perturbações na família. Mas o que acontece mesmo quando abandona uma religião organizada para seguir outra? Isso não significa apenas mudar-se para outra prisão? Enquanto a mente se mantém apegada a uma crença, está cativa numa prisão. Se você nasceu hinduísta e se torna cristão, seus pais poderão se aborrecer, mas esse é um ponto secundário. O importante é perceber que, ingressando em outra religião, você adota apenas um novo sistema de dogmas em lugar do antigo. Você poderá se tornar um pouco mais ativo, um pouco mais isso ou aquilo, mas está ainda na prisão da crença e do dogma. Portanto, não troque de religião, pois isso é apenas se revoltar dentro da prisão. Mas trate de deitar abaixo os muros da prisão e de descobrir por você mesmo o que é Deus, o que é a verdade. Isto sim tem significação e te dará uma enorme vitalidade e energia. Mas meramente passar de uma prisão para outra e disputar sobre qual é a melhor prisão, isso é brincadeira de criança. O libertar-se da prisão da crença requer uma mente amadurecida, uma mente refletida, uma mente que perceba a natureza da própria prisão.
E não compare uma prisão com outra. Para compreender uma coisa, não pode compará-la com outra. A compreensão não vem da comparação. Só vem quando examina a coisa em si. Se examinar a natureza da religião organizada, verá que todas as religiões são essencialmente iguais. Seja o budismo, o hinduísmo, o maometismo, o cristianismo, seja o comunismo, que é outra forma de religião, a mais novinha. No momento em que compreender a prisão, quer dizer, perceber tudo o que está implicado na crença, nos ritos, nos sacerdotes, nunca mais pertencerá a religião nenhuma, porque só o homem livre de crença pode descobrir aquilo que excede todas as crenças, aquilo que é imensurável. Pergunta: qual a maneira verdadeira de formar o caráter? Resposta: ter caráter significa, por certo, ser capaz de opor-se ao que é falso e de sustentar o que é verdadeiro. Mas é difícil formar o caráter, porque a maioria de nós, o que está dito no livro, o que é dito pelo mestre, pelos pais, pelo governo, é muito mais importante do que descobrirmos o que nós mesmos pensamos. Pensar por si mesmo, descobrir o que é verdadeiro e ao verdadeiro se ater, sem se deixar influenciar, não importa o que a vida proporcione de sofrimento ou de felicidade, é isso que forma o caráter. Suponhamos, por exemplo, que não crê na guerra, não por causa do que ouviu dizer a certo reformador ou instrutor religioso, mas porque você mesmo refletiu profundamente nessa questão. Você a investigou, a examinou, meditou a respeito dela, e para você matar é sempre mal. Quer se mate para comer, quer por ódio, quer por patriotismo. Pois bem, se sente isso com toda a força e não se deixa abalar, apesar de tudo que possa acontecer, ainda que seja jogado na prisão ou fuzilado, como talvez te acontecesse em certos países, então você tem caráter. O caráter tem então um significado completamente diferente. Não é o caráter da qualidade que a sociedade cultiva. Mas nenhum estímulo recebemos nesse sentido. E nem o educador, nem o estudante possuem a necessária vitalidade, a necessária energia para pensar completamente e ver o que é verdadeiro e não se deixar abalar, não se deixar atingir pelo falso. Mas se for capaz disso, então não seguirá nenhum guia político ou religioso, porque você será a sua própria luz, e o descobrimento e cultivo dessa luz, não só na juventude, mas por toda a vida, é educação. Pergunta: por que a idade é um obstáculo ao conhecimento de Deus? Resposta: o que é a idade? É o número de anos que um homem já viveu. Isso é só parte da idade. Você nasceu em tal ano e tem agora 15, 40 ou 60 anos de idade. Seu corpo envelhece e também envelhece a sua mente sob a carga de todas as experiências, sofrimentos e fadigas da vida. E essa mente não pode, em tempo algum, descobrir o que é a verdade. A mente só pode descobrir quando nova, fresca e inocente. Mas a inocência nada tem a ver com a idade. Não é só a criança que é inocente. Ela pode não ser. Porém, inocente é a mente capaz de experimentar sem acumular o resíduo da experiência. A mente tende a experimentar, pois isso é inevitável. Ela deve responder a tudo, ao rio, ao animal doente, ao morto que está sendo levado para cremar, às torturas e angústias da vida. Mas a mente deve ser capaz de responder sem ficar na dependência da experiência. É a tradição,
a acumulação de experiência, das cinzas da memória, o que faz a mente envelhecer. A mente que morre cada dia para as lembranças da véspera, para todas as alegrias e pesares do passado, essa mente é fresca, inocente e não tem idade. E sem essa inocência, não importa se você tem 10 ou 60 anos, não encontrará Deus. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.